O que aconteceu com o ouro que Portugal retirou do Brasil na época de 1500 para frente, depois do suposto descobrimento até a nossa independência? O que aconteceu com todo esse ouro? Porque foi muita coisa. E o título daqui da matéria da BBC é Devolve o nosso ouro. Afinal, o que aconteceu com o ouro que Portugal retirou do Brasil? É excelente não sabermos o que aconteceu, porque vem e volta, ano vai, ano vem. Essa discussão sempre está à flor da pele. E é legal para que você que gosta de discutir na internet algumas coisas assim, tenha noção o que os especialistas, os historiadores, os cientistas da BBC News World e também a BBC Brasil fizeram ou escreveram para nós, para nos informar de forma precisa e totalmente imparcial. Vamos fazer então a leitura dessa matéria que eu acredito que é histórica, curiosa, legal saber esse tipo de situação. Vitor Tavares, da BBC News Brasil em São Paulo. Vitor é bom. A matéria foi essa aqui diz no começo da matéria, ó. Esta matéria foi originalmente publicada em 21 de setembro de 2021, mas foi atualizada com novos fatos envolvendo o tema. Tão boa que é. Abre aspas. Concordo até que os portugueses repatriem todos os imigrantes brasileiros que estão lá, devolvendo junto o ouro de Ouro Preto, e aí fica tudo certo, a gente fica quite. Foi assim que o ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, comentou na terça-feira, 7/11, um recente caso de xenofobia contra uma brasileira em Portugal. Dino, que fez a declaração em um evento em Brasília, se referia às ofensas feitas no aeroporto do Porto, onde uma mulher gritou para uma brasileira: "Volta para tua terra. Aqui brasileiros estão invadindo Portugal." A frase do ministro da Justiça sobre a devolução do ouro se junta a uma série de memes e provocações postadas por brasileiros nas redes sociais em assuntos que envolvem os dois países. Uma briga, né? Na verdade. Mas afinal, o que aconteceu com o metal precioso retirado do Brasil durante a colonização portuguesa? Ciclo do ouro. Oh, a história é boa demais. Mesmo antes do início do chamado ciclo do ouro, no início do século XVIII, registros históricos apontam que existia exploração do metal no Brasil, ainda que de forma incipiente. Há relatos sobre a região de Paranaguá, no Paraná, pelo menos algumas décadas antes, e ainda exploração em jazidas em São Paulo desde o século XVI. Mas foi mesmo com as descobertas na região de Minas Gerais no fim do século XVII que o ouro passou a ser o principal produto extraído da então colônia portuguesa, tomando o lugar da cana-de-açúcar, que vivia grande declínio diante da concorrência caribenha. O número da quantidade total retirada da terra brasileira durante o ciclo do ouro não é exato. Alguns registros importantes se perderam, como durante o incêndio da alfândega de Lisboa em 1764, e muitos mineiros e comerciantes contrabandeavam o produto dentro e fora do território, fugindo da tributação e do seu registro, do quinto, o imposto real, que cobrava 20% da produção do ouro. Desde aquela época é a mesma coisa, né, no Brasil. Dito isso, a estimativa do historiador Vigílio Noia Pinto, autor do livro O Ouro Brasileiro e o Comércio Anglo-Português, é a mais amplamente utilizada por historiadores. Ele estima que a produção brasileira durante o século XVIII foi de 876.629 quilos. Outra estimativa referenciada mais antiga do geólogo Padingá Calógeras inclui a Bahia nos cálculos e chega a 948.105 quilos. Abre aspas. A gente nunca vai saber esse volume do ouro levado para Portugal. Tenta ser estimado principalmente com o registro da chegada à Europa, e a gente consegue ter uma ideia, explica o historiador Leonardo Marques, professor de América Colonial da Universidade Federal do Fluminense, a UFF. Para efeito de comparação, dados do World Gold Council, Conselho Mundial do Ouro, e da Metals, poucos, mostram que o Brasil produziu em 2019 cerca de 87 mil quilos de ouro. Vale salientar, porém, que durante o século XVIII as técnicas eram bastante rudimentares. Números à parte, o fato é que a grande maioria desse ouro já foi parar em solo europeu, destino esse refletido no meme usado nas redes sociais e na declaração do ministro da Justiça. Mas faz sentido falar em desvantagem do Brasil e benefício para Portugal, já que naquela época fazia parte de um mesmo império? Para Marx, apesar de haver um anacronismo na brincadeira, ou seja, quando tentamos usar conceitos e ideias atuais para tentar analisar uma época completamente diferente, ela levanta discussão importante sobre a herança colonial. Abre aspas.
Naquele momento, não havia uma separação entre Brasil e Portugal, mas os efeitos humanos e ambientais da história da mineração são sentidos até hoje, e não lá na Europa. Tudo aquilo que mudou o Brasil tem uma implantação de longuíssima duração, diz Fome de Ouro Portuguesa, o tópico. A exploração do ouro no Brasil surgiu no momento que em Portugal, a Europa e o mundo enfrentavam uma crise econômica. Parte dela é explicada por uma escassez de metais preciosos no mercado após a euforia com as descobertas de minas de pratas pelos colonizadores na América Espanhola. Essa prata que começava a se esgotar era usada para trocas comerciais entre europeus e regiões asiáticas, como a China, e também para fabricar moedas. Para complicar a situação de Portugal, especialmente a União Ibérica, a unificação das coroas espanholas e portuguesa, havia acabado em 1640. Os holandeses tomaram inúmeros entrepostos portugueses na Ásia e produção açucareira no Caribe, em especial em Barbados, ascendia. Abre aspas. Passa a existir um estímulo da coroa para essa busca aqui, o que vai transformando o interior da América Portuguesa. Contextualiza o historiador Leandro Marques, que desenvolve pesquisas sobre o comércio de ouro nesse período. Há indícios de que alguns dos colonos já usufruíram desse ouro antes, mas só no finalzinho do século XVII isso explode e se torna público. Registro de Bureau of Mines, Departamento de Minas dos Estados Unidos, mostra que no século XVIII a produção de ouro das Américas chega a corresponder a 85% da produção mundial. No século XVII, esse número era de 66%, e no século XVI apenas 39%. Esse salto todo é Minas Gerais. É algo monumental, inédito na história. De longe, o Brasil se tornou o principal distribuidor de ouro do mundo, destaca Marx. Olha que legal. E para onde foi? Essa é a pergunta. As minas eram exploradas por colonos, a maioria deles portugueses que usavam mão de obra escravizada. Eles usavam ouro para fazer comércio no Brasil, mas boa parte era usada por eles para trocas comerciais em Portugal. Abre aspas. Tem o clássico ouro usado nas igrejas de Minas, mas também tem o ouro articulado em pó para trocas, compra e venda dentro do espaço colonial, explica Leandro Marques, e ressalta ainda que o enriquecimento de comerciantes em cidades próximas às minas que vendiam produtos aos trabalhadores. É difícil saber a quantidade de ouro não tributado que ficou por aqui. O governo português cobrava 20% em cima do ouro descoberto no Brasil. Parte desses 20% ficava para pagar despesas públicas no Brasil, e outra parte era usada pelo governo para obras públicas em Portugal, segundo o registro Noia Pinto. Em Portugal, algumas obras imponentes foram financiadas especialmente com a arrecadação do quinto. A mais emblemática delas é o suntuoso Palácio Nacional de Mafra, na região de Lisboa, como registrou o geógrafo alemão Wilhelm Ludwig von Eschenck, que veio ao Brasil fazer pesquisas a pedido da coroa portuguesa e escreveu o diário Pluto Brasiliensis. No livro Ouro Brasileiro e Comércio Anglo-Português, o registro é de que mais de 4/5 da produção aurífera fluiu para a Europa, exclusivamente através de correntes do comércio, lícito ou ilícito. Noia Pinto tenta fazer um resumo do caminho em que grande parte do ouro percorria. Os mineiros, cada vez mais numerosos, precisavam consumir itens como roupas e alimentos. Eles pagavam com ouro os produtos vendidos por comerciantes das cidades. E aí, esses comerciantes também pagavam com ouro para adquirir produtos de Lisboa. E esses últimos, por sua vez, pagavam com ouro pelos produtos manufaturados vindos de outras partes da Europa, principalmente de Londres. Ou seja, grande parte do ouro do Brasil ia, no fim, para a Inglaterra, que se preparava para uma transformação econômica que viria a se concretizar com a Revolução Industrial. Por que foi parar na Grã-Bretanha? Desde o início do século XVIII, a Grã-Bretanha firmava acordos comerciais vantajosos com Portugal, como o famoso Tratado de Mentway, em 1703, também chamado de Tratado de Panos e Vinhos, que estabelecia vantagens na comercialização de tecidos ingleses e vinho português entre ambos os países. As trocas econômicas entre os países eram desiguais, levando um fluxo enorme de ouro brasileiro à Inglaterra. Isso quer dizer que, enquanto Portugal tinha a moeda, os ingleses tinham os produtos para vender. O ouro do Brasil está cobrindo a dívida externa, digamos assim, de Portugal, principalmente em relação à Grã-Bretanha, diz Leandro Marques. Em Plutus Brasiliensis, Eckberg relata, abre aspas, Portugal, que pouco cuidava da indústria porque podia comprar os artigos manufaturados mais barato no estrangeiro do que seu próprio território, cedeu seu ouro tão abundantemente em troca de mercadorias de luxo, continuamente substituídas por outras novas. Em 1738, por exemplo, 8.000 quilos de ouro foram
segundo Noé Pinto, necessários para os portugueses pagarem a diferença entre a importação e a exportação para os ingleses. Abre aspas. Podemos admitir que os ingleses absorviam quase 60% somente com o comércio lícito, descreveu Noé Pinto. A Grã-Bretanha está no coração de uma transformação financeira radical no mundo. Por isso, há uma demanda muito grande, não só pela moeda em si, que vai circular e lubrificar economias, mas também com o estoque monetário para os bancos que estão surgindo, que vai dar segurança à economia. Todo o sistema de crédito britânico está ancorado nisso, e o motor é a mineração no Brasil, explica Marx. Apesar de todo esse fluxo de dinheiro em Portugal, e depois a Inglaterra, vale destacar que alguns pesquisadores portugueses atribuem a abundância de ouro a uma maldição que impediu o processo de industrialização e modernização da economia portuguesa na época. Algo previsto já no século XVIII, quando o diplomata português Dom Luís da Cunha chegou a escrever: sempre estaremos dependentes da Inglaterra, que tem Portugal pela melhor de suas colônias, pois lhe dá ouro e diamantes e que eles não produzem. Leonardo Marques, da Universidade Federal do Fluminense, pesquisa também outro destino desse ouro, a África. Para suprir a demanda de um Brasil cada vez mais populoso e produtor do minério, Portugal precisava comprar mais escravos. Marques estimou que cerca de 47 mil quilos de ouro podem ter sido usados para pagar os escravos na África Ocidental na primeira metade do século XVIII. Segundo a pesquisa, o metal dourado dava acesso aos escravos mais procurados e em intervalos de tempo relativamente curtos. Parte permanecia na própria Europa, África, onde construía uma expansão de reino de Daomé, atual Benin. Mas a maior parte dele foi novamente para o noroeste da Europa para meios de comerciantes britânicos e holandeses. O que mudou no Brasil? É o último tópico. O intenso e imenso ciclo do ouro modificou por completo a paisagem econômica e social da América Portuguesa. A economia da colônia, o que era essencialmente litorânea, concentrada em torno de cidades como Salvador, Recife e Rio de Janeiro, passa a penetrar o interior. Isso também vai definir um novo polo econômico mais no centro-sul, onde está até hoje, e as fronteiras que permitem o Brasil a ser o tamanho que é. Alguns historiadores falam em espaço econômico do ouro porque ele cria um conjunto de demandas que vai dinamizar a economia de forma completamente inédita da pecuária e da produção de alimentos. Marx. Para suprir essa nova demanda, o Brasil também vive uma exploração do número de tráfico negreiro. O banco de dados Slave Voyages mostra que no século XVIII há um salto gigantesco no número de escravizados que chegaram ao Brasil, de 910 mil no século XVII para 2,2 milhões no século XVIII. No século XIX, ainda mais africanos chegaram, 2,3 milhões, apesar de interrupções do tráfico em 1805. Muitos deles estão indo para atividades relacionadas ao ouro. Essa é a parte trágica da história, diz Marx. Também há uma imigração massiva portuguesa no século XVIII. Encheveg, cara, é bem difícil o sobrenome, registrou que a facilidade com que muitos enriqueceram em pouco tempo no Brasil incitou a imigração de milhares de pessoas ativas em Portugal que abandonaram suas propriedades na metrópole. Diante de tantas mudanças sociais e econômicas, Marx destaca que muitos dos problemas que vemos no Brasil são resultado de uma lógica de exploração que deixa marcas até hoje. Você forma uma sociedade escravista, uma das maiores, profundamente hierarquizada. Você tem efeitos ambientais, devastação da Mata Atlântica, transformação da paisagem. Tudo isso está com a gente no Brasil até hoje. E para ele, o meme coloca luz numa discussão que deve ser maior do que apenas devolve nosso ouro. Não é só o fato de Portugal tirou vantagem, mas o desenvolvimento de Londres como centro financeiro mundial do capitalismo está ligado também à nossa sociedade formada no Brasil, repete Marx. Os problemas são nossos, claro, temos nossas elites, nossos problemas, reproduzimos isso, mas nunca estivemos isolados, nem lá atrás nem agora. Mesmo as nossas decisões internas no Brasil respondem a processos globais, diz ele. Olha que reportagem magnífica, que tópico magnífico mesmo, sobre a história do Brasil, história do mundo, na verdade, né?